A paz do Senhor, tudo bem? Hoje a nossa aula é a lição de número 6 e o tema é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E o texto áureo está em Isaías, no capítulo 60 e no versículo 18, que diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Alunos, Deus levantou o homem certo para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus despertou Neemias para esta grande e maravilhosa obra. Assim como Deus despertou o rei Ciro para libertar os judeus. E quando somos despertados, tudo que fazemos é com muito amor e entusiasmos. Alunos, é tempo de reconstrução, que significa voltar a fazer a obra do Senhor. Um conselho: você que parou de louvar, de ministrar, de ensinar a palavra de Deus, pense com carinho e volte enquanto há tempo. Deus, Ele está falando conosco através desta lição. E em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 7, a palavra do Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Alunos, o Senhor despertou o rei Ciro para abençoar os judeus, pois a cidade de Jerusalém foi completamente destruída pelo rei Nabucodonosor. Ele destruiu o templo do Senhor, os muros e as portas. E quando Deus usa os dois profetas, Ageu e Zacarias, para falar com o governador Zorobabel, ele obedece e reconstrói somente o templo do Senhor. E agora chega Neemias e começa a construir os muros e as portas. Neemias, quando ficou sabendo que a cidade de Jerusalém estava com os muros e com as portas em ruínas, ele ficou angustiado e começa a orar e a jejuar. Neemias tinha um cargo no palácio como copeiro. Copeiro, pessoa responsável para servir o rei com as alimentações. Ele era um homem íntegro e alegre. Só que agora ele estava triste e angustiado, pois o seu povo estava sofrendo e em perigo. E ele estava preocupado com o seu povo e com a sua cidade. Por isso, ele começa a orar e a jejuar. E Deus responde às suas orações.
como está escrito em Neemias, no capítulo 2 e no versículo 4. E também no versículo 5, que diz assim: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua ajuda, que me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão sepultados, para que eu possa reconstruí-la. Alunos, Deus está desejoso ver homens e mulheres igual Neemias. Não podemos desistir dos obstáculos que aparecem no nosso caminho e nas nossas vidas. Vamos fazer a sua obra com amor. Vamos amar o próximo igual a nós mesmos. Vamos trabalhar para o seu reino com muito amor, dedicação e zelo. Quando Neemias ficou sabendo que o seu povo estava sofrendo, ele ficou parado? Com os braços cruzados? Ele ignorou? Não. Rapidamente ele tentou socorrê-los. E nós precisamos também fazer o mesmo. Orar e agir para resolver o problema com urgência. Neemias, homem corajoso e temente a Deus. Alunos, se a obra é de Deus, não precisamos temer. Se orarmos e confiarmos no Todo-Poderoso Deus, seja certo, Ele estará na frente de tudo, no controle de tudo. Foi o que aconteceu com Neemias. O rei autorizou que ele fosse e deu tudo o que ele precisava para concluir a obra. Neemias entendeu que Deus era o único que podia ajudá-lo a resolver aquela situação. Por isso, ele orou e jejuou antes de ir conversar com o rei. Foi o próprio Deus que tocou no coração do rei para ajudá-lo em tudo. Alunos, a oração, a fé e a obediência têm poder. Ninguém e nada vai impedir o agir de Deus para abençoar as nossas vidas e a sua obra também. Foi Deus também que tocou no coração do irmão de de Neemias, o Hanani, para relatar tudo o que estava acontecendo com a cidade de Jerusalém. E a palavra do Senhor diz
em Neemias, no capítulo 1, que ele chorou e ficou profundamente triste, pois além dos muros serem destruídos, as portas também foi destruída pelo fogo. E o povo estavam sofrendo e em miséria. E as nações vizinhas estavam falando que Deus havia desprezado os judeus. Claro que Deus estava ensinando os judeus, mas não havia desprezado, não. E Neemias também se preocupava com o nome de Deus. Por isso ele orou, clamou e jejuou. E essa atitude linda de Neemias é muito importante para nós cristãos. E Deus, ele enviou a resposta. E o nome de Deus foi novamente glorificado naquele lugar. Alunos, não foi fácil para os judeus, pois os inimigos riam, zombavam deles. Os judeus permaneceram firmes e não desistiram da tarefa. Mas quando eles ficaram sabendo que os inimigos iriam invadir Jerusalém para atacá-los, os judeus sentiram medo. E nessa hora, Neemias disse para o povo: não tenham medo, Jeová está conosco e a vitória é certa. E Neemias agora convoca os guardas para proteger a cidade. E Deus deu vitória. Alunos, na hora que os muros e os portões ficaram prontos, Neemias convidou todos os levitas para comemorar a vitória. Todos andaram em volta da cidade, tocando, cantando músicas a Deus, para Deus. Todos estavam muito felizes. E de longe, de muito longe, se ouviam a voz do povo cantando. Alunos, não pare de louvar, de cantar, de ministrar a palavra de Deus. Não pare de ensinar e de tocar o seu instrumento. Creia, Deus, Ele vai te exaltar na presença dos seus inimigos. Como está escrito em Salmos, no número 23 e no verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda.
Deus exalta todos aqueles que são fiéis a Ele e a sua obra. Deus, Ele exaltou os judeus e os inimigos foram envergonhados. Alunos, quer ser vitorioso? É uma pergunta. Quer ser um vencedor? Não pare. Não desista. Prossiga. E a vitória é do povo de Deus. E desejo de coração um domingo e uma semana abençoada a você e a toda a sua família. E até domingo que vem.